Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma agenda dentro do sistema. Vamos mostrar desde configurações mais básicas a configurações mais avançadas na hora de criar sua agenda. Então, para a gente dar início aqui, vamos acessar a plataforma. Então, fazer o login aqui. Se vocês notarem, assim que eu faço o login, eu venho direto para o painel inicial. No painel inicial, eu já consigo ver aqui nesse último card a quantidade de agendas que eu tenho, que seria 0 agendas, né? Acabei de criar a conta de vocês também vem zerada de início. Então, se eu clico aqui diretamente no menu de agendas, eu consigo ir direto ali para a tela de agendas para mim criar minha primeira agenda. E também eu consigo acessar esse mesmo menu aqui pelo menu lateral, clicando em agenda, configuração. Então, vou aqui clicar em agenda, configuração. Então a gente vai vir para essa tela. Aqui vai ser listada todas as minhas agendas. Por hora aqui não tenho nenhuma agenda, né? Então não vai aparecer alguma. E para mim criar minha primeira agenda, eu posso só clicar aqui em adicionar uma agenda. Cliquei aqui. Então, se vocês repararem, né, tem um menu aqui lateral aqui na criação da agenda, onde eu consigo ter algumas opções. Então, meio que aqui já dá um fluxo básico, né, de como que eu vou seguir a ordem ali de criação. Primeiro nas configurações básicas, depois ali os horários, questões de formulários também, notificações e configurações avançadas. Aqui, caso eu já tenha uma agenda criada, eu posso fazer uma cópia, né, dessa agenda aqui, das configurações dela, onde eu iria aqui mudar apenas o nome ali, né, reaproveitar as configurações que eu já fiz. Nesse caso eu não tenho nenhuma, né, então eu vou criar uma agenda do zero. Eu vou dar um nome aqui de teste, mas a nomenclatura vocês podem utilizar qualquer uma. Seria a nomenclatura que atende o fluxo de vocês, né, como se você tiver uma agenda de atendimento, né, você pode dar um nome ali de atendimento, pode dar um nome ali de um evento, né, então a nomenclatura, ela que não é importante aqui dentro do sistema, é a nomenclatura que você quiser, e lembrando também que é a nomenclatura que aparece ali para o cliente ali de vocês. Bom, toda agenda ela tem um link de agendamento, né, então esse link ele é sempre composto com o início aqui da nossa plataforma, né, seja o e-agenda ou minha agenda virtual, né, então Eh, ele vai começar aqui com minhaagendavirtual.com.br, barra agenda, né? Geralmente barra ali o nome da conta de vocês, na minha que é Xen, né? De exemplo. E no final aqui, né, essa agenda vai também ter um complemento ali para identificar essa agenda. Então você pode definir ali também, né, um nome aqui para identificar ali no link essa agenda. Lembrando que também é uma questão opcional, tá bom? É só mesmo para identificar melhor ali aquela agenda. Então, esse aqui é o primeiro passo, né? Então, seguindo aqui as configurações, a agenda de vocês, ela basicamente pode funcionar em duas modalidades: atendimentos presenciais e atendimentos via videoconferência. Se ela for um atendimento presencial, né, ela for de atendimento presencial ali, no modelo padrão, quando o cliente agenda, o cliente recebe lá a informação do endereço, né, de comparecimento por parte dele. Então ele vai ver o endereço da clínica de vocês, o endereço ali do estabelecimento, ou até mesmo o endereço ali de outro local que vocês definirem ali na conta. Se for uma agenda via videoconferência, né, ou seja, uma agenda ali online, uma reunião online, perdão, vocês podem ali definir aqui dentro do sistema, né, que seria um atendimento via videoconferência, e usando integrações aqui nativas, né, que o nosso sistema tem com essas plataformas aqui listadas, como o Google Meet, o Teams ou o próprio Zoom mesmo, o sistema gera os links automáticos dessas reuniões. Então, o cliente, ao invés de receber o endereço, né, que seria o padrão ali da agenda convencional, ele recebe lá, no momento do agendamento, um link de comparecimento. Então, o link ali do Google Meet, por exemplo, né, para ele comparecer na reunião. Lembrando que é uma opção, né, que eh, só vai assim, funcionar se vocês tiverem feito a integração aqui com o Google, né? Aí lembrando que mais para frente terá outros tutoriais aí ensinando como fazer essa integração, né? Mas que por hora seria somente isso. Né? Aqui eu posso marcar se vai ser uma opção flexível,
Na opção flexível, o cliente consegue escolher se vai ser um atendimento presencial ou se ele quer um atendimento ali online, né? Então, fica flexível para o cliente escolher. Então, eu vou deixar aqui padrão, né? Atendimento aqui presencial, então vou desmarcar a opção. Aqui eu tenho a opção de confirmação de agendamento. Se eu habilito essa opção aqui, sempre que o cliente fazer um agendamento, esse agendamento ele não vai ser confirmado de maneira automática. Ele fica pendente uma confirmação manual por parte do administrador da agenda. Então, se eu deixo essa opção ativada, o cliente ele agenda e vocês precisam também fazer uma verificação manual daquele agendamento para aprovar ou não. Então, só quando vocês aprovam que aquele agendamento fica confirmado ali para o cliente de vocês. Por padrão, né, eu vou deixar desabilitado, então sempre qualquer cliente pode agendar, já vai vir automaticamente confirmado o horário para ele. Aqui, né, se eu tiver aqui vários usuários aqui dentro do meu sistema e cada um tiver uma agenda diferente, que é uma possibilidade que o sistema tem, né? Você pode ter múltiplas agendas aqui para diferentes pessoas aqui dentro da plataforma. Você pode escolher quem vai ser o responsável por essa agenda, né? Então, no meu caso aqui, né, vai ser eu mesmo. Então, eu vou selecionar aqui o meu usuário aqui, né, o teste agenda aqui. Você também, né, tem a opção de criar uma única agenda. Porém, essa única agenda funciona para vários ali colaboradores. Então, eu tenho uma agenda de vendas, onde eu tenho vários vendedores que atendem. Eu só quero uma agenda e quero distribuir os agendamentos entre elas ali para aqueles usuários. Então, eu posso habilitar essa opção para que tenha ali uma distribuição ali entre os usuários que eu selecionar lá em cima. A parte de serviços, né? Toda agenda ela pode ter serviços dentro. Então, imagina que eu tenho aqui uma agenda de estética, né? Por exemplo, de alguma clínica de estética. E dentro eu quero colocar serviços, né, como cabelo, unha ou algo assim desse tipo. E cada serviço desse tem uma duração diferente de atendimento. Então, eu posso colocar os serviços e dentro de cada serviço eu consigo colocar uma duração ali diferente, né? Então, é uma opção também que a gente vai ver em vídeos futuros, né, explorando melhor essa questão dos serviços. Então, o endereço de atendimento, né, por padrão, vem o endereço que você cadastra na conta. Mas você pode dar um outro endereço aqui para essa agenda, né? Você pode ter várias agendas com vários endereços diferentes ali, para o cliente identificar que ele tem que comparecer neste endereço. Informações adicionais para o agendamento. Toda informação que você coloca nesse campo, é, o cliente consegue ver ali no momento do agendamento. Então, funciona como um texto ali de instruções, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui para o cliente, olha, você deve comparecer 10 minutos antes, ou outras informações importantes ali para aquele cliente, né? Então, é um campo aberto onde você consegue colocar qualquer mensagem. Vamos digitar aqui somente teste, né? Só de exemplo, para a gente ver como que esse campo fica lá depois. Vou colocar aqui um teste de campo adicional, só para a gente ver como que fica, tá bom? Então, teste de campo adicional aqui. Corrigir aqui. Então, perfeito, né? Teste de campo aqui adicional. Eu vou salvar aqui, né? Então, salvei aqui as configurações básicas. A partir do momento que eu salvo aqui, a minha agenda em tese já foi criada. Mas aí o que eu tenho que definir aqui agora é somente a questão de endereço, né? Que é o básico aqui para a agenda funcionar também. Então, aqui ele automaticamente já te joga para o segundo campo, né? Que é o campo de endereços. O campo de endereços não, perdão, né? O campo de horários, ele é um campo bastante importante, né? Ele é um menu aqui bastante importante, pois aqui a gente tem várias e várias funcionalidades aqui específicas. Então, o pilar da agenda é esse campo de horários, né? Que é o que eu sempre digo. O primeiro ponto é definir que as configurações desses horários, questão de atendimento. Quando você não utiliza os serviços, por exemplo, para definir qual que é a duração de cada atendimento, a agenda ela só vai ter uma duração ali padrão de atendimento. Então essa duração você vai definir aqui. Então, a duração de um atendimento em minutos, né, por exemplo, seria 60 minutos, né? Duração de 1 hora de atendimento. Então, vou preencher 60 aqui. Intervalo entre os agendamentos. Se por acaso, entre um agendamento e outro, né? Entre um atendimento e outro, eu quiser ter uma pausa, né? Seja uma pausa ali padrão para me preparar o ambiente, ou algo nesse sentido, eu posso colocar aqui qual que é o intervalo entre um agendamento e outro.
Então, por exemplo, né, você coloca aqui 30 minutos, a pessoa agenda às 8 da manhã, vai até às 9. Aí depois das 9, né, a próxima pessoa só iria conseguir agendar ali às 10 horas ou às 9h30, né, que seria ali depois do meu horário de 30 minutos de intervalo. Aqui eu não vou ter, tá? Vou deixar aqui para todos os horários ali ficarem disponíveis, sem nenhuma pausa aqui para mim. Agendamentos por horário. A quantidade máxima de pessoas que eu consigo atender no mesmo horário. Então, se eu deixo aqui, por exemplo, duas pessoas, quer dizer que duas pessoas vão conseguir agendar no mesmo horário, né? Então, funciona no caso de eu tiver ali várias pessoas ali atendendo na mesma agenda. Mas no caso aqui, imagina que seria somente eu para atender essa uma pessoa. Vou definir aqui, né? É granularidade dos horários. Esse aqui é um campo mais avançado, né? Onde você consegue definir um intervalo entre as opções de agendamento de forma básica também, né? Uma forma que eu costumo explicar é que aqui você consegue dar mais opções ali para o cliente agendar, né? Então, ao invés de você ter um bloco fixo de 1 hora de atendimento, se você coloca de 30 em 30, embora a duração do atendimento seja de 60 minutos, o cliente ele vai conseguir agendar, no exemplo, 8, 8h30, 10, 10h30, né? Ou que se fosse 15 minutos, de 15 em 15 minutos, ele consegue agendar. Aí a agenda considera a duração do atendimento e calcula ali qual que vai ser o próximo horário a ficar disponível, né? Vou deixar aqui em zero, né? Não é uma configuração que a gente precisa explorar agora. Restrições de agendamento. É um campo importante também, né? De repente eu não quero que o cliente agende ali, faltando pouco tempo para o horário do atendimento em si. Então aqui eu estou aqui agora aguardando às 9 horas da manhã, não tem nenhum atendimento aqui previsto. Aí de repente entra um atendimento aqui, né? Alguém agenda faltando 5 minutos para aquela reunião. Então, esse tempo mínimo que a pessoa pode agendar antes do horário disponível, eu controlo aqui pela antecedência mínima. Que se eu coloco 12 horas, a pessoa só consegue agendar em um horário 12 horas antes. A antecedência máxima funciona de forma semelhante, né? Porém, o inverso ali. E considerando a questão de dias. De repente eu não quero que um cliente meu entre aqui hoje e agenda um atendimento para daqui 60 dias, né? Fica um tempo muito grande ali entre o dia que ele agendou para o horário que ele vai ter ali o atendimento. Então eu posso configurar essa antecedência máxima. Olha, eu quero que os clientes aqui agendem somente 7 dias para frente a partir da data que ele for tentar agendar, né? Que ele não consiga agendar ali por um longo período. Que eu vou deixar 30 dias, né? Então vai listar para ele ali 30 dias ali, né? Para ele ali para frente, né? Ou a quantidade ali de dias disponível nesse período de 30 dias aqui. Bom, aqui, né, eu posso também configurar tempo máximo para ele cancelar o agendamento, né? Ele tem ali as opções para ele cancelar o agendamento assim que ele conclui o agendamento, tem um botão lá para ele cancelar. Então, eu posso definir aqui também quanto tempo antes aqui que ele tem para fazer o cancelamento, justamente também para não ocorrer o caso, né, de eu ficar aguardando aqui o atendimento do cliente, aí faltando 10 minutos ele vai cancelar lá pelo sistema. Então, eu consigo definir esse prazo aqui, né, eu meio que travo isso aqui para que ele não consiga cancelar ali de acordo a esse tempo máximo que eu colocar. Então, né, eh, aqui também, né, eu posso calcular a antecedência de agendamento, né, considerando o horário comercial padrão, segunda, sexta de 9 às 17, né, que seria ali o horário de abertura, também é uma configuração mais específica. Posso marcar aqui, né, para bloquear agenda em feriados nacionais. Então, o próprio sistema ele considera ali todos os feriados nacionais, né, e bloqueia ali esses dias de forma automática. Ou até mesmo bloquear também os feriados estaduais. Aí ele vai identificar de acordo com o CEP que você configurou lá no momento de criação da conta para fazer os bloqueios. Bom, são campos que eu também vou deixar aqui desabilitado, não deixar somente a opção de feriados. Data de início e data de fim é, é importante se você tiver uma agenda para um evento, por exemplo. Essa agenda ela tem um período específico de funcionamento, né? Não é uma agenda que vai ser sempre aberta toda semana ou todo mês ali. Você vai ter uma agenda somente durante um período específico ali, né? Então você pode colocar uma data de início e data de fim, e o sistema só vai liberar datas, né, entre esse período que você colocar aqui. Então também é uma configuração opcional, né? Se você for deixar uma agenda ali de forma recorrente, você não precisa preencher nada aqui. Então,
preencher aqui esses campos acima, eu cheguei basicamente no principal, né, que é como que funciona a minha carga horária aqui durante a semana. Então, esse campo aqui, né, eu vou definir os meus horários de atendimento. Então, por exemplo, na segunda-feira, geralmente a gente inicia o atendimento às 8 da manhã. Aí geralmente você tem ali um primeiro período de atendimento, né, que é na manhã, aí depois tem um almoço ali, né, e depois ali à tarde você tem outro período ali. Então, eu posso colocar que eu vou de 8 da manhã às 12 horas, né, que é um almoço, por exemplo. Então aqui ele já mostra os horários que vão ser criados ali. Como o meu atendimento dura 1 hora, que eu configurei aqui em cima, ele já configura, mostra as opções aqui geradas, né, 8, 9, 10 e 11 ali. Então, na segunda-feira, 8 às 12. E como que eu faço para adicionar o período da tarde ali, né, considerando o meu intervalo de almoço? Clico aqui no mais, na, na frente aqui da segunda-feira, por exemplo. Então ele cria outra segunda-feira aqui, ó. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, olha, então fui de 8 às 12. Então agora eu retorno às 13 horas, né? E finalizo aqui às 17, por exemplo. Então ele já mostra também os horários que serão criados aqui à tarde. Então, e aqui ele respeita, né, que tem um intervalo entre 12 horas e 13 horas, que ele não vai ali criar nenhum, não vai disponibilizar nenhum horário ali, né, nesse meio período aqui que eu configurei. Então, eu posso aqui, em cada dia da semana, eu posso ali configurar esses horários também de maneira avulsa, né, de maneira aleatória. Então, um dia pode ter um horário de atendimento, outro dia pode ter outro, né, não precisa seguir o padrão, né. E aqui também eu consigo controlar a quantidade de pessoas que eu atendo em determinado período. Então, de repente, igual eu informei para vocês antes, se é uma agenda que ela funciona ali para vários profissionais, né? Então, ali em determinado momento do dia pode ser que eu tenha mais profissionais atendendo e em outro momento eu tenho menos profissionais atendendo. Então, aqui eu consigo também, né, eh, fazer essa distinção aqui. Como a gente só atende uma pessoa por vez, vou deixar tudo em branco aqui que ele vai considerar somente o que eu configurei aqui em cima. Bom, para mim não ter que ficar preenchendo isso aqui tudo, né? Já que na minha semana eu vou ter essa mesma estrutura todos os dias, eu posso clicar aqui, ó, em fazer uma cópia, né, de segunda a sexta. Então o próprio sistema ele já copia aqui de segunda a sexta toda essa estrutura aqui de horários. Então todos os meus horários de atendimento aqui de segunda a sexta, né? Caso eu não queira definir, olha, eu não tenho uma data certa, eu atendo ali um dia aleatório do mês ou da semana, né? Não tenho uma data pré-definida, como que eu faço? Aí eu vou ter essa tabela de horários eventuais que eu posso também cadastrar aqui os horários de maneira aleatória, né? Então eu não preciso ali também definir padrão esse horário de atendimento. Posso simplesmente ali incluir um horário que eu vou ter disponibilidade ali durante a semana ou o período que eu quiser, né? Então a gente não vai utilizar essa opção agora. Limites operacionais. Bom, essa é uma opção também um pouco mais avançada, né? É somente no caso de você querer criar limites para a agenda em questão de quantidade máxima da agenda. Olha, Vandeus, eu tenho uma agenda aqui, né? Embora eu tenha 20 horários disponíveis, eu tenho uma restrição aqui interna que eu só posso atender 10 pessoas por semana, né? Então, independente da quantidade de horários livres que eu tenho, eu só posso atender 10 pessoas por semana. Então, eu poderia configurar aqui que eu só posso receber 10 agendamentos aqui por semana nessa agenda aqui, né? Então, eu consigo fazer esses limites aqui. Então, a partir ali que a 11ª pessoa fosse agendar, iria ter o bloqueio automático ali do agendamento, né? E não iria conseguir prosseguir. Bom, uma opção também que a gente vai explorar agora, né? Então, no meu caso aqui é um fluxo mais simples. Vou clicar aqui em salvar, né? Então, basicamente, o que a gente fez aqui configurando as configurações básicas e os horários é o principal. A agenda já vai estar funcionando dessa forma que a gente fez. Aí eu posso explorar os outros menus aqui, né? Que são, como informei, são opcionais para o funcionamento da agenda. Eu vou ter a questão dos dados, né? Que nos formulários, a questão de todos os dados que são solicitados ali para o meu cliente no momento do agendamento. Por padrão, ele vem definido sempre o nome, tá? O nome ele sempre é obrigatório no agendamento. Em seguida vem o e-mail, né? O telefone e um campo ali de texto adicional, onde o cliente consegue colocar qualquer mensagem ali que ele quiser ali para mim conseguir ver, né? No quando eu for ali ver os meus agendamentos. Então aqui eu posso desabilitar esses campos que eu não queira, né?
ou habilitar outros campos aqui que eu queira que ele informe quando ele for agendar. E através dos formulários, eu consigo criar campos adicionais, né? Então, mais à frente, né, vai ter o vídeo ali de como configurar os formulários. Eu vou explicar aqui como que funciona essa questão dos formulários, mas basicamente você consegue criar perguntas adicionais ali no momento que o cliente for agendar. Então não vai ficar restrito somente os campos que tem aqui padrão na plataforma, né? Eu quero perguntar para ele o número da matrícula, o número da placa ou qualquer outra informação, eu consigo criar esse campo aqui através dos formulários. E aqui, né, na parte de limites de agendamento de clientes, eu consigo criar também limites, porém não são limites de agenda. Diferente daqueles limites que eu mostrei para vocês antes, né, que é a questão do limite da agenda em si, o limite de agendamento de cliente, eu consigo colocar um limite de agendamentos aqui, por exemplo, por cliente, né? Não é a capacidade da agenda, a capacidade do cliente que ele tem de agendar comigo. Então, eu falo assim, olha, eh, aqui eu presto o serviço aqui para a empresa, né? Só que cada colaborador só pode agendar comigo uma vez por semana. Então seria nessa parte que eu posso aqui criar esse limite aqui para que cada colaborador agende somente uma vez na semana. Então, né, mais à frente também ali a gente vai ter um vídeo ali explicando melhor essa questão dos limites ali por cliente. Então, vou salvar aqui, né, também. Deixei só o nome e e-mail lá padrão. Notificação, também vai ser um campo que a gente vai explorar mais a fundo, né, depois em outros vídeos, que é como configurar ali as regras de notificações. Mas basicamente aqui, né, eu consigo habilitar, né, as notificações de novo agendamento. Então eu recebo ali no navegador, né, desde que eu habilite no navegador a opção para mim receber notificação ali no navegador. Aí para isso o navegador precisa ele estar aberto, né? Então, notificação de novo agendamento por e-mail. Se eu habilito essa opção aqui, no e-mail que eu cadastrei aqui, né, o e-mail do meu usuário que eu defini lá nas configurações básicas, que é o usuário que está responsável por essa agenda, ele vai receber sempre um e-mail quando o cliente agendar. Lembrando que para isso, né, precisa ter um plano aqui na plataforma. Então, uma vez que você tem um plano na plataforma, qualquer agendamento, né, que o cliente fazer, que se ele colocar o e-mail dele lá, ele vai receber lá uma confirmação desse agendamento e vocês também recebem também uma notificação de novo agendamento, caso essa opção esteja habilitada. Aí, através das regras de notificações, que eu não vou entrar aqui agora para vocês, eu consigo também receber via WhatsApp, né, via SMS também essas notificações. O cliente também consegue receber ali, né, lembretes de confirmação, lembrete de agendamento, entre outras questões ali também, né. Vou salvar aqui, vou chegar nas configurações avançadas, né, que talvez aqui é uma parte aqui que não é tão utilizada, né, mas tem algumas configurações legais. Porque eu posso bloquear, né, a agenda pelo link de agendamento externo. De repente eu tenho uma agenda ali, né, que eu não vou disponibilizar para o público, é só para fazer um controle dos agendamentos aqui dentro da minha empresa. Então, é uma agenda onde eu vou incluir os agendamentos, né? Eu posso bloquear ela para que ninguém agende pelo link de agendamento de maneira externa, né? Que eu vou desabilitar. Aqui também eu tenho essa opção de somente agendamento autorizado. Então, o sistema hoje ele permite que você crie uma lista de clientes específicos que podem agendar na sua agenda. Então, não vai ser qualquer cliente que vai ter o link da agenda que vai entrar lá e consegue agendar. Se você habilita essa opção, né, você pode ali cadastrar clientes específicos que podem agendar nessa agenda. Mas e também é um tutorial mais à frente, né, onde eu irei ali mostrar como que você pode fazer esse cadastro, né, desses clientes e habilitar para que somente eles ali acessem essas agendas, né? Vou deixar desabilitado aqui. Posso definir uma senha, né, para agendamento. Então, olha, a senha da minha agenda vai ser 1, 2, 3, 4, por exemplo. Então, sempre que o cliente for agendar, ele tem que formar essa senha, né? Então, pode ser uma senha ali interna da empresa, né, onde eu ofereço os atendimentos ali para membros da minha empresa, então eles precisam ali informar essa senha aqui definida por mim quando eles forem agendar. Então, aqui a gente tem uma função muito legal também, né? Que futuramente a gente vai ter outro vídeo também especificando essa função de acompanhantes, mas eu consigo colocar também, né, a questão de acompanhantes ali durante o agendamento. Então eu posso colocar para que o cliente que estiver agendando coloque ali
a quantidade de pessoas que ele quer levar, né? Informe ali o nome também do acompanhante dele, e entre outras informações também dos acompanhantes, né? Vou deixar desabilitado. Eu posso habilitar também uma lista de espera, né? Que é uma função legal. Então, quando o cliente ele não encontra um horário ali que ele deseja, né, para fazer o agendamento, ele pode se habilitar numa lista de espera e caso eventualmente esse horário fique disponível, né, ele é, o cliente ali que está na lista de espera, ele é automaticamente remanejado para aquele horário que acabou de ficar disponível, né, seja por um cancelamento, né, ou por alguma disponibilização nova por parte do administrador da agenda. Então, eu posso deixar essa opção habilitada ou não, vou deixar desabilitado. Agendamentos recorrentes, né, eu posso deixar habilitado para que o cliente cadastre uma recorrência ali, né? Ele coloca os dados dele, seleciona lá que ele quer agendar toda sexta-feira às 10 da manhã. Funciona muito bem para atendimentos de salão de beleza, por exemplo, né? Geralmente, ou aulas mesmo, entre professores e alunos, onde eu quero deixar ali sempre uma data agendada, né? Então eu consigo fazer essas recorrências. Aqui também, né, atendimento simultâneo, né, eu posso permitir que o mesmo horário seja reservado ali para um mesmo atendimento para várias pessoas. Então, seria para uma questão de reuniões, né, um grupo ali, uma aula ali geral com várias pessoas ao mesmo tempo, eu posso deixar essa opção habilitada. E o legal é que ele gera um link de um ambiente só para todo mundo ali no mesmo horário, né. Então é uma opção também um pouco mais avançada, que eu vou deixar desabilitada. Essa opção da cor da agenda, né, eu vou conseguir, alterar ela aqui. A única coisa, o único campo que vai mudar quando eu altero essa cor é a visualização da minha agenda lá na aba de ver calendário, né, onde eu vou conseguir ter uma visualização da minha agenda, então a cor ajuda a identificar ali qual que é a minha agenda se eu tiver várias agendas. Eu vou ter uma tela semelhante à tela do Google, né, que eu posso mostrar para vocês aqui rapidamente no final. Ali mostra os horários disponíveis, os horários ocupados, e é essa cor aqui que vai mostrar os horários disponíveis, né. Vou até colocar um azul aqui, né, para um azul aqui mais claro, para a gente identificar lá depois onde que essa cor aparece. Uma imagem para essa agenda, eu posso definir também, lembrando, vou colocar aqui uma imagem aleatória, lembrando, pessoal, que essa imagem aqui, ela não aparece para o cliente quando ele envia o link direto da agenda. Ela só aparece quando eu mando o link para ele da landing page que o sistema gera. Mais à frente eu vou explicar um pouco da landing page também, né, em outros vídeos. Você pode configurar ali uma landing page com a identidade visual da empresa de vocês. E nessa landing page lista todas as agendas. E também eu tenho a opção para listar uma imagem de capa para essa agenda, que é a imagem que eu defino aqui, né? Agendas relacionadas é somente no caso que eu tenho mais de uma agenda e eu quero que o horário de uma agenda interfira no horário da outra. Por exemplo, sempre que alguém agendar nessa minha agenda, eu quero que o horário seja bloqueado em outra agenda para que não tenha uma sobreposição de horários em duas agendas diferentes. Então, posso configurar também. Geralmente é uma configuração muito utilizada para pessoas que vários colaboradores ali administram várias agendas, porém só tem uma sala para atendimento. Então, se a agenda de um estiver ocupada, né, a agenda do outro não pode receber nenhum outro agendamento. Então, eu consigo relacionar essas agendas aqui nesse campo. Bom, cheguei aqui no final, né? Vou clicar aqui em salvar, embora não tenha nenhuma alteração, exceto as imagens e as cores. E minha agenda foi criada, pessoal. Caso eu queira compartilhar ou verificar como essa agenda ficou, né, após a criação, eu posso vir no menu lateral, aqui em agenda, configuração, e a agenda que eu acabei de criar já será listada aqui, a agenda teste. Com isso, já tem o link personalizado que eu posso encaminhar direto para o meu cliente. Se eu vir no menu lateral em agenda, ver minha agenda, eu consigo também ver essa minha agenda, né, os horários criados e também ali a disponibilidade desses horários. Então, é bem interessante aqui, né? Caso um horário fique ocupado, ele fique vermelho aqui. Para mim editar qualquer informação da agenda, eu posso retornar aqui no menu de agenda configuração e clicar em configurar aqui para editar qualquer informação que eu configurei. Então, resumindo, né, você tem a flexibilidade de além de criar essa agenda de maneira bem personalizada, né?
bastante configurações aí que você pode fazer. Você tem também a opção de vir aqui a qualquer momento e editar, né, alguma informação ali que vocês queiram. Então, pessoal, depois lá para vocês divulgarem, né, vocês podem clicar aqui em link personalizado para vocês verem como que é a tela ali do cliente, né, de vocês quando ele vai agendar. Então, é bem legal aqui essa opção. E outras informações, né, outras tutoriais aí para como acompanhar aqui os agendamentos feitos, como também compartilhar, né, um vídeo mais explicativo de como compartilhar essa agenda com seus clientes. A gente vai disponibilizar em breve, né, na sequência. Então, finalizando aqui, vocês já podem já assistir o vídeo completo de como compartilhar essa agenda com o seu cliente e como ver os agendamentos aqui dentro da plataforma. Além de fazer ali as confirmações, né, de as marcações de comparecimento e não comparecimento dos seus clientes nessa agenda. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês. A gente pede desculpas por ser um vídeo longo, mas realmente é um vídeo aqui que visa, né, abordar de forma bem específica todas as configurações da agenda. Agradeço bastante. No geral, você não vai gastar nem 5 minutos para criar uma agenda, é algo bem rápido. Então, a gente está à disposição também no WhatsApp para qualquer dúvida que vocês tiverem durante esse período, né? Então, qualquer momento aí que vocês estiverem fazendo esse passo a passo aí de criação, né? Tiverem nesse primeiro momento ali que seria o período de adaptação, a gente está à disposição ali no WhatsApp para tirar qualquer dúvida aqui que vocês não tenham sanado nesse vídeo, tá bom? Obrigado, aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.